Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Quinta. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Júnior. Calma. Boa noite, Jefinho. Boa noite, Júnior. Vai, pode Posso? ir. Boa noite, Pode. Gabi. Boa noite quem está nos assistindo. Boa noite, Júnior. A gente devia fazer um meme com esse negócio dele, né, era, Júnior? Boa noite, Gabi. Boa noite quem não Quem tá nos assistindo. Boa noite, Júnior. Júnior. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Ana Júlia Brito, nossa aluna do segundo ano A, não é isso? E ela já é nossa aluna há 2 anos, também foi nossa aluna no primeiro ano, né, Jefinho? Sim, Ana Júlia, seja bem-vinda. É uma honra você participar do programa, uma menina exemplar, uma aluna dedicada e que faz a diferença, né, Gabi? Sim, no seu dia a dia. Só em estar aqui, né, já significa que é uma aluna diferenciada, né, que a gente convida porque sabe da capacidade. Então, seja bem-vinda ao Papo de Quinta. Muitíssimo obrigada, pessoal. Boa noite. Vou fazer igual o Jefferson. Boa noite, Gabi. Boa noite, Jefferson. É uma honra estar aqui, na verdade, esse convite. Fiquei muito feliz. Não sei muito bem assim como eu vou desenvolver, mas estou muito feliz de estar aqui. É muita emoção, né? Muita emoção, né, Jefferson? É muita emoção. Bom, Ana Júlia a gente convidou para ela, como a gente está fazendo os últimos episódios, né? Aliás, os episódios deste ano, eles são mais direcionados para o conhecimento em torno de assuntos que são mais voltados para o Enem. Então, do começo do ano para cá, a gente decidiu que ia fazer o Papo de Quinta mais relacionado à questão conteudística mesmo, para o Enem. E aí a gente começou a abordar aquilo que fosse mais importante, aquilo que o aluno não pode esquecer, né? Para usar na prova de redação, na prova de humanas. E aí a gente começou trabalhando a Constituição Federal nos episódios passados. E a gente já trabalhou com o André, seu colega, André Luiz, alguns temas, porque não tem como esgotar os temas, né? Mas assim, a gente trabalhou 2 temas relacionados à educação, ao direito à educação. E para hoje a gente tinha pensado, né? Pensou em trabalhar os temas associados à saúde, que está ali
na Constituição, no artigo 6º, né, como o segundo direito social, né? Saúde, são direitos sociais, educação, saúde. Saúde vem em segundo lugar ali, não menos importante que a educação. E aí, hoje a gente vai trabalhar a questão da saúde, da saúde como um direito social e coletivo no Brasil de forma ampla, mas também a gente vai especificar alguns pontos, né, mais detalhados em torno dessa questão da saúde. E você está aqui para conversar com a gente sobre isso e trazer o seu conhecimento, o seu repertório em relação ao assunto, também dizendo de que modo você poderia utilizar aquilo que a gente vai aqui tratar na sua redação. Você é uma excelente aluna de redação, então vai compartilhar conosco hoje. Bom, foi lá em 88, né, Jefinho? Sim. Quando o legislador decidiu criar os direitos sociais. Essa Constituição, você sabe, é chamada de Constituição Cidadã, foi a primeira Constituição da história do Brasil que trouxe os direitos tais quais estão hoje previstos na nossa lei, né? E o interessante, que eu sempre digo para os alunos, é que, assim, a Constituição, ela vem e ela diz assim, legislador, faz uma lei que regulamenta isso, né? Então, ela bota a saúde no artigo 6º e ela especifica no artigo 196, né, dizendo que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí, com base nesse artigo, o legislador entende o seguinte: preciso criar uma lei que regulamente a oferta de saúde no Brasil. Foi isso que aconteceu. 2 anos depois, a gente teve, então, a criação da Lei do SUS e, com ela, o SUS, o Sistema Único de Saúde no Brasil, né, que foi criado em 1990, a Lei 8.080/90. E aí, antes da gente começar aqui, Ana Júlia, você estava falando para mim de algumas dificuldades que o SUS enfrenta, né? Aí você imagina, você como aluna, imagina que você chegou lá no Enem, em novembro, abriu a prova, e a prova, o tema da prova era desafios, que o Enem adora, né? Dificuldades, a garantia do direito social à saúde no Brasil, né? Então, e aí, fala pra gente um pouco sobre como você enxerga, quais são as dificuldades, como aluna mesmo, tá? Como você enxerga, quais são as dificuldades que o Brasil enfrenta na garantia desse direito social? Acho que, primeiramente, a gente tem que entender que vem, assim, ao decorrer dos anos, um debate sobre o SUS deve existir? E a resposta é muito simples, o SUS deve existir. Porque, atualmente, mais de 70% dos brasileiros precisam do SUS. Que o SUS, apesar de todas as dificuldades que vem enfrentando, com a má gestão, principalmente, e o desvio de verbas, que é um processo recorrente na questão da saúde pública atualmente no Brasil. Então, a gente tem que entender o que vem nessa desigualdade social, em que quem tem muito acaba recebendo mais e quem tem pouco nem recebe nada. A gente tem que ver também essa questão da equidade, de dar o que precisa e não dividir igualmente. Porque, por exemplo, eu, como aluna de escola particular aqui do Pequeno Príncipe, que recebo acompanhamento uma orientação educacional, tenho um acompanhamento dentro de casa, tenho acesso a uma saúde boa, graças a Deus, amém, pra mim. Tem muita gente que não tem isso. A gente tem que ver a questão de localidade, da renda da família. Então, assim, se eu pegasse na questão dos desafios, acho que primeiro eu ia falar sobre uma gestão ineficiente, uma visibilidade inadequada que o SUS recebe, porque a gente vem debatendo isso sobre o SUS, sobre a saúde no Brasil, mas a gente vê que ele é muito deixado de lado. Porque se tivesse uma gestão melhor, e se tivesse uma verba não fosse essa verba escassa, o que seria o SUS hoje em dia no país? Muita gente precisa dele, a gente não pode tirar ele, mas ele precisa ter muito mais coisa. Tem uma série que é Sob Pressão, uma série do Globoplay. É uma série onde mostra uma equipe de médicos. E ela é nacional. Uma série brasileira. Uma equipe de médicos que atende no hospital público e eles tentam de tudo fazer, né, para cuidar da saúde dos pacientes no hospital onde que tudo falta. Ou seja, uma falta de leitos, uma falta de médicos competentes, assim, é muito deixado de lado muitas coisas. Então a gente vê essa situação, uma fila de espera muito grande para, sei lá, para cirurgias, para essas coisas que
dá uma preocupação na gente. Então, acho que era isso que eu ia trabalhar durante uma redação. Gabi, e Ana, é o seguinte, a gente tem que entender, alguns países, eles não adotam esse sistema único de saúde, que é a universalização, inclusive os Estados Unidos da América. E se tem uma problemática, inclusive o presidente na época, Barack Obama, ele tentou universalizar, se aproximar diante desse projeto que se tem no Brasil. Mas é importante a gente analisar que quando a gente discute saúde, é o Sistema Único de Saúde que alcança todos os municípios do Brasil. E vamos entender aqui, eu tenho um plano de saúde, beleza. Mas vai ter regiões do Brasil que mesmo você tendo um plano de saúde, não existe estabelecimentos privados que lhe atendam. Vai existir quem? O SUS. Então mesmo você você tendo uma cobertura de um plano de saúde, vai ter momento que você não vai poder utilizar essa cobertura. E quem vai lhe dar esse amparo é o Sistema Único de Saúde, que ele está distribuído em todo o território brasileiro. Claro que a gente entende que em algumas regiões existe uma presença maior e outras não. Mas diante da maior dificuldade, vai ter lá um posto de saúde, vai ter um médico, vai ter a enfermeira, vai ter medicamentos que são distribuídos, que é importante que a gente compreenda que o Sistema Único de Saúde ele dá essa abrangência, Sim. não só de atendimento, mas também de medicamentos que são distribuídos. Então, assim, eu acho de grande relevância o Sistema Único de Saúde, essa ideia que foi concretizada aqui no Brasil. A grande questão, Jefinho, é que assim, apesar de ele ter toda essa importância, e que a Ana Júlia até reiterou também, o que eu vejo é que o SUS, ele é de um tamanho que boa parte da população não sabe, né, que ele é desse tamanho todo. E, assim, acho que como tudo no Brasil, fizeram algo que era para ser gigante, né? E de fato ele mas por sermos um país extremamente pobre, né? Quando eu digo um país pobre, não é que o Brasil não tenha riquezas. Estou querendo dizer que há uma concentração muito grande de renda em determinadas classes sociais que assim, ocupam uma pequena parcela da população. Então, a gente tem uma grande parcela da população que é desprovida de muita coisa, porque ela é desprovida de educação, e aí, quando ela não tem educação, ela não sabe cobrar pelos direitos que ela tem, aos quais ela tem acesso, né? Ou então, pelo acesso a esses direitos, né? E aí, o que acontece também é de a população não saber que o SUS atende ao que ele atende, né? Então, assim, a própria Lei 8.080, essa de que a gente estava falando no começo, ela, lá naquele preâmbulozinho dela, né? Sim. Ela diz, né, que a lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Então, veio, a promoção de saúde, ela precisa ser feita, né, por meio ali dos médicos, postos de saúde, etc. Aí vem, a proteção da saúde é feita por meio da cobertura vacinal. Né? A proteção à saúde da população é feita por meio da cobertura vacinal. O Brasil tem um único sistema único de saúde do mundo do jeito que ele é, concordo. O Brasil tem a maior cobertura vacinal gratuita do mundo, também. Mas a questão é, como é, de fato, na prática, a saúde dessa população? E aí a gente chega num terceiro ponto, né, é o tripé da saúde, né, promoção, proteção e recuperação da saúde. A gente chega num terceiro ponto que talvez seja o mais importante, que é a questão da recuperação da saúde, né, que talvez seja no que o nosso SUS mais falha. Principalmente quando tem relação com questões mais gravosas, né? E aí, há uma demanda gigante. A Ana Júlia disse que 70% da população precisa do SUS. Uma demanda gigante, ele não consegue dar conta, mesmo que esteja nos mais variados territórios, como você disse, porque ele tem esse objetivo de chegar nos locais mais distantes, mas não tem como, né? Não tem como dar conta. E é importante também a gente entender que a própria lei do SUS prevê que ele é responsável por água, saneamento básico. Então, assim, como que ele vai dar conta de tudo isso? Não tem como. A abrangência, inclusive, quando diz assim, por água, como é que eu vou ter saúde
se não se tem saneamento básico, não é isso? Então há toda uma complexidade. Agora é uma cobertura. O que ocorreu na pandemia, por exemplo, dos brasileiros que foram vacinados, aí a gente identifica essa importância do sistema único de saúde. Uhum. Os laboratórios, as empresas privadas não comercializaram vacina. Todos os brasileiros que tomaram vacina que foram oferecidas pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro. Uhum. Então veja a dimensão. Você tinha a condição financeira, mas quem estava ali possibilitando o seu acesso era o Sistema Único de Saúde, Sim. a vacina. Aí vê, o campo de atuação do SUS, né, inclui a vigilância sanitária, inclui a vigilância epidemiológica, inclui a saúde do trabalhador, inclui a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, e inclui a saúde bucal. Né? Então, que aí no caso tem os CELS, né? Que é o Centro de Especialidades Odontológicas. Isso. Então, tudo isso financiado por uma verba que a Ana Júlia chamou de escassa. O que você acha disso? Você acha que a verba é escassa, Jefinho? Eu faço um comparativo com a educação. Eu não vejo a verba escassa. Eu vejo o gerenciamento que não é feito correto. Inclusive, foi muito divulgado recentemente alguns hospitais públicos federais no Rio de Janeiro abandonados, com aparelhos modernos, com instalações modernas, sem a população ter acesso. Então isso aí é falta de gestão. Eu vejo, Gabi, como eu sempre digo, que recurso tem, o que falta é a seriedade no gerenciamento desses recursos. Então, né? Eu não sei se você sabe, Ana Júlia, mas Jefferson já esteve como ordenador de despesas num município, né? Ele já foi secretário de educação. Eu sei. Então, ele tem... Por isso que perguntei para ele, você acha que de fato a verba é pouca? Né? Porque como ele já teve acesso a essa vivência no âmbito público, ele então consegue responder de uma forma mais incisiva, né, digamos assim, em relação a essa questão da verba, porque a grande verdade, o que a gente pensa é que a verba é escassa, mas você mesma, inclusive, citou a questão do desvio dessas verbas, né? Então, o Brasil é um país que sofre com isso em todas as esferas, né? Municipal, estadual, federal, e a gente tem o conhecimento disso por meio da mídia, né? Além de também sofrer com isso em relação à garantia de todos os direitos fundamentais. Porque, no caso da educação, se não houvesse desvio de verba, se não houvesse corrupção, se não houvesse os crimes relacionados ali ao funcionalismo público, né? Se não houvessem esses crimes, com certeza chegaria mais dinheiro à educação e seria possível a oferta de uma melhor educação. Se não houvesse isso em relação à saúde, mesma coisa, né? Mas aí eu pergunto a vocês, assim, como eu disse, a gente teria que falar da saúde de uma forma ampla e a gente já citou em outros papos de quinta da gente, né, Jefinho? Como a questão da saúde, por exemplo, da educação, mas hoje falando sobre saúde especificamente, como a saúde, a gente conseguiu perceber essa desigualdade social na saúde, por exemplo, em relação à pandemia. Né? Então, você disse, todas as pessoas tiveram que tomar vacina pelo SUS. Ok. Todas as pessoas têm acesso à água e a saneamento básico, as que têm, por causa do SUS. Todas as pessoas que têm acesso à vacina por causa do SUS. Aí eu pergunto, e na pandemia, que a gente tinha o tempo todo que tá lavando a mão, cuidando da saúde, da higiene, para evitar pegar, né, o vírus. Isso. Como é que a gente conseguiu perceber a ação do SUS nessas situações? Aí foi onde, de fato, foi bem claro essas desigualdades. Que, digamos, a gente diz assim, saneamento é algo ainda muito complexo no país. São poucos os municípios, Gabi, que têm saneamento básico. Porque a gente tem que entender que o saneamento, ele só será concretizado se a rede de esgoto for para uma estação de tratamento e essa água tiver a possibilidade de ser reutilizada para consumo humano, irrigação e etc. E muitas vezes o saneamento básico que se
Tem aquele de você canalizar esgoto da residência para um rio ou para um lago. Então, isso não é saneamento básico. O saneamento básico ele tem que ser pleno quando ele possibilita que a água potável seja reutilizada. É como a diferença do lixão e do aterro sanitário. Que o aterro sanitário é aquele que tem toda uma complexidade de separação de lixo, contenção para o chorume, que também é outro problema que os municípios, desde 2014, têm uma lei. A política nacional, Isso, né? que todos os municípios deveriam transformar os lixões em aterros sanitários. E o que os municípios alegaram é que tinha o programa, mas não se tinha a condição financeira. Inclusive aqui na nossa região a gente tem essa problemática que se buscou um consórcio entre Crato, Juazeiro e Barbalha para a construção de um aterro sanitário que atenda os 3 municípios. Justamente os municípios alegando que não têm condições de fazer individualmente. Então, assim, o que é que a gente observa? Com toda dificuldade, eu defendo demais e vejo que a gente poderia aprimorar, beleza? E, na verdade, o SUS só iria ter um fôlego maior se essas políticas sociais elas fossem implementadas. Por exemplo, a gente hoje vê que o SUS ele é sobrecarregado. Sim. Mas se nós tivéssemos saneamento básico... porque aí com o saneamento básico a gente tem o impedimento de várias doenças, exato, né? Tá entendendo? Se nós tivéssemos geração de emprego para que as pessoas tivessem uma ascensão no poder de compra e de qualidade de vida. Tá entendendo? O que é que nós observamos também? Que é uma coisa que é gritante. Que o Brasil é um país que tem uma concentração de renda muito grande. E essa concentração de renda, ela aumenta. Ela não diminui. Então, como é que eu vou falar em democratização de determinados programas em um país que tem como uma característica marcante a concentração de renda, Gabi? Sim. Né? Então fica assim, é muito contraditório esse entendimento. Mas que o sistema de saúde ele vai possibilitar também o ganho na expectativa de vida. Sim. Se a gente analisar com todas essas dificuldades, a expectativa de vida do brasileiro ela vem aumentando. As mulheres próximas a 79 anos e os homens 74 anos. Que se você observar isso na década de 40 e de 50, Gabi, era a metade, era de 40 a 50 anos. Sim. Tem até aquele questionamento, por que o brasileiro só pode passar 30 anos cumprindo uma pena, que quando o Código Penal era da década de 40, a expectativa de vida era bem menor. Aí quando jogava 30 anos, era uma coisa... Era quase uma prisão perpétua. Exato, né? Que hoje a gente diz assim, por que 30? Por que 30? Por que não mais? Mas com tudo isso eu vejo esses ganhos. Por mais que a gente discuta a violência, que isso impede que as pessoas tenham também essa longevidade, essa expectativa de vida, mas a gente vem avançando. As vacinas, as cirurgias que são feitas, sim, o acompanhamento. Algumas situações, Jefinho, que só o SUS pode proporcionar, né? Como o transplante de órgãos, isso, né? Exato. Vai, Gabi. O que eu acho uma coisa muito importante, o pré-natal. Sim. Que é oferecido. Que o pré-natal, Ana Júlia, ele está relacionado a dois direitos sociais, né, Jefinho? Isso. Porque tem a proteção à infância e à maternidade, sim, né? Sim, claro. Aí tem a proteção à infância e à maternidade, tem o direito à saúde, ainda tem a assistência aos desamparados, sim. Né? Tudo isso é direito social previsto no artigo 6º. Que já é a preocupação do Estado. A criança nem nasceu, sim, mas o Estado já está preocupado com a qualidade de vida dela. E aí, quando você fala sobre pré-natal, né, é um assunto que até eu tinha pensado na gente falar sobre ele hoje, que é o aumento dos índices de gravidez na adolescência, né? E veja, era comum, né, Jefinho, na década de 40, sim, na década de 50, as meninas ficarem grávidas adolescentes, muito até cedo. Porque elas casavam muito cedo, né? Então, isso era inclusive incentivado, sim, né? Ali com 15, 16 anos já casar, já ter filha, etc. Os casamentos prometidos, né? Exato. Que o pai já sabia com quem era que a filha ia casar, né? Isso. Mas aí, com a evolução das coisas, né? E alguns vão dizer que foi uma involução, mas não vamos entrar nessa
nesse debate, com a evolução, o passar dos anos, né, a Constituição de 88, o Código Civil de 2002, a gente passou a ter uma visão de que o jovem, o adolescente, né, ele é, então, incapaz, ou mais ou menos, né, ali, ele Isso. está numa linha de semi-incapaz, digamos assim, mas é bem muitas aspas nisso, porque eu tô querendo falar aqui em relação a ele não ter o discernimento mental completo ainda, né? E aí, esse assunto da gravidez na adolescência, vez ou outra, ele toma ali as páginas dos jornais, porque vem várias discussões. Vem a discussão de uma adolescente não consegue criar um filho, ela não tem noção e juízo ainda nem para ela, né? Vem as questões relacionadas ao machismo, que é o fato de muita gente da sociedade achar que o menino com 15, 16 anos não está pronto para assumir uma criança, uma família, mas a menina de 15, 16 anos tem por obrigação que fazer assumir, isso, né? né? Então, existem muitas questões como essas. E aí, vem também a evasão escolar. Sim. Um dos maiores problemas relacionados à gravidez na adolescência é a evasão escolar, né? E uma série de outros problemas, né? Como a dificuldade dessa mãe de trabalhar depois, né? Eu tô só falando, vocês podem se meter e falar também, viu? Mas a dificuldade dessa mãe de conseguir trabalhar depois, porque é aquele, eu gosto de dizer em sala, Jefinho e Ana Júlia, que gera-se um ciclo vicioso, né? Então, a menina engravidou e teve um bebê. Aí ela vai e tem que sair da escola para poder dar conta desse novo contexto. Sim. Aí, saindo da escola, ela não vai ter formação. Sem formação, ela vai para o subemprego. No subemprego, ela vai ter muita dificuldade de sustentar essa criança, né? Se vai conseguir, né, sozinha, sustentar essa criança. Aí, essa criança também não vai ter acesso a uma boa educação, né? Porque a mãe não vai poder proporcionar isso. E aí a gente tem a manutenção do ciclo da pobreza, né? Então, essa criança que provavelmente vai também ter um acesso à educação fraco, falho, ineficaz, e que corre o risco também de ou se envolver com a criminalidade, ou de também engravidar antes do período indicado, né? E aí a gente tem essa manutenção da pobreza. Que a tendência é de ficar segregada, excluída e tudo mais. Isso. Inclusive, no projeto da escola de tempo integral, a possibilidade de amenizar essa situação é bem grande, porque o adolescente ele vai estar ali na escola de tempo integral, que é um projeto belíssimo, e com essa finalidade de que esses jovens eles já trilhem, já tenham algo, uma perspectiva futura, porque ele vai estar ali cursando, claro, o ensino regular, mas no contraturno ele vai estar buscando uma profissão. Sim. O ensino profissional com relação a isso. Que é uma das vertentes do projeto da escola de tempo integral, que o estado do Ceará é pioneiro nisso, você sabe muito bem, e que inovou e que a cada dia nós temos um número maior de escolas, Gabi, inclusive os municípios hoje já estão implementando essa escola integral no ensino fundamental 2 nos anos finais. Isso é muito legal. Nós já temos turmas de 8º e 9º aqui nos municípios do Cariri que já estão vivenciando a experiência do Mas aí ensino como é, integral. Jefinho? O aluno passa o dia todinho lá mesmo? Passa o dia todinho, 7 da manhã às 5 da tarde, com as refeições. No turno da manhã o ensino regular e à tarde são disciplinas como se fossem as trilhas que nós conhecemos aqui, que vão vinculá-los às áreas de aptidões e tudo mais. Então, tem aí também a previsão, assim, porque o programa ele abrange um outro grande problema do Brasil, que é a questão da alimentação. Exato, sim. Então, o Estado está tentando resolver, primeiro, a evasão escolar, segundo, dificultar a entrada em criminalidade, violência, terceiro, promover uma profissionalização do jovem, quarto, garantir que aquele jovem que está matriculado na escola coma. Isso, que é uma realidade, Gabi, até porque o programa Bolsa Família, ele faz com que o aluno tenha que estar frequentando a escola, porque todo mês as escolas elas enviam a frequência escolar dos alunos. Sim. É algo que tem que ser avaliado constantemente se o aluno está frequentando. E por incrível que pareça, nós temos ainda um quantitativo muito grande de alunos que frequentam as escolas,
Porque aquela alimentação oferecida pela escola é a única alimentação do aluno durante o dia, Sim. né? Assim, é uma coisa Mas vê, absurda, quando a né? gente pensa em alimentação, a gente pensa o quê, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar e ceia, né? Isso. Então, das 6 refeições do dia, o aluno faz na escola o lanche da manhã, Sim. porque ele chega já tendo tomado o Isso. café da manhã em casa, né? Então, ele faz o lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Isso. Que ele está saindo da escola às 5 horas, Isso. né? Em alguns casos, ele tem um lanche ali no final ou Tem, não. tem sim um lanche. Eu não vou colocar nem jantar, não. É um lanche. É um lanche por volta de 3h30, Não, então é só. 3h40 da Então ele tarde. faz o lanche da escola de manhã, o Isso. almoço e o São lanche 3 da refeições tarde. e o lanche Então, da das tarde. 6 do dia, 3 ele já tem Garantidas. garantidas, né? Isso. Então fica aí para os pais Isso. darem Que de conta das geralmente, outras 3. boa parte deles, quando chegam em casa, que seria o jantar e depois ceia, eles não têm mais acesso. Não tem mais A última comida. refeição é aquela De no meio 3 da horas da tarde, tarde, mais ou entre menos, 3 e 4 horas na escola. na escola. Você é uma aluna de escola privada, né? E isso já te coloca numa posição de privilégio, Com certeza. né? Então, aluna de uma escola privada e... Agora sim, aqui na escola a gente tem algo que é raro, porque a gente consegue lidar ao mesmo tempo com pessoas de classes sociais altas Isso. e pessoas de classes sociais baixas, porque a nossa escola é uma escola filantrópica. Isso. Então, a gente tem como filosofia, né, a garantia do acesso à educação para aqueles que não podem pagar, né? Então, a porcentagem dos nossos alunos são, de fato, Isso. pobres, né? E bem pobres. A minha questão em relação a você você já teve que lidar com esse tipo de situação, mesmo que seja com um colega que passa algum tipo de necessidade maior, mais Dificuldade, grave, né, Gabi? alguma dificuldade, ou não? Bom, eu entrei aqui no 9º ano. Eu não tive que lidar muito com essa realidade escancarada perto de mim. Só que às vezes a gente pensa, meu Deus, isso é tão difícil acontecer. E não é, tá do seu lado. Você nem sabe, você nem imagina, você não tem nem ideia disso. E tem alguém ali do seu lado que pode estar precisando, que não tem a mesma chance que você. Graças a Deus eu tenho almoço, eu tenho janta, eu tenho tudo em casa, eu tenho um acompanhamento fora da escola. Então, assim, isso é muito importante para a formação de uma criança e de um adolescente. A gente voltando, acho que vou trazer um pouco de volta para a questão da gravidez na adolescência. É de extrema importância que o adolescente, a criança, entenda, seja informado sobre a sexualidade e os direitos sexuais e reprodutivos. É importante que ela entenda, antes de tudo, o eu dela, ela entenda ela, depois para entender os outros. Então, assim, eu não digo que muitas mulheres, elas se arrependem de ter esses filhos. Não, também não é assim. Mas quando elas são questionadas se acham legal que a filha tenha filhos na mesma idade que ela, elas dizem que acham melhor que sejam mais pra frente, depois dos 30 anos. Por quê? Para que essa criança consiga se estruturar mentalmente, a família, criar uma família dentro e fora de casa, sabe? Entender que terminar os estudos, entrar numa boa faculdade, entrar num bom trabalho, se estruturar ela mesma para depois estruturar os outros. E assim, voltando para aqui pro meu assunto, para aqui dentro da escola, eu não acho que exista, claro, do meu lado deve ter, mas eu nunca tive que conviver com isso para ajudar alguém. Na verdade, eu já vi na minha realidade fora da escola, de ver muito desse caso. Porque, infelizmente, é uma situação recorrente no nosso país. A gente vê muita gente que não tem a condição de ter as 6 refeições por dia. Sim. E não só ela, como a família. Então, E isso por si só já representa insegurança alimentar. isso. Não ter as 6 refeições por Sim. dia já representa insegurança. E é moderada. Sim. Não é da leve, não. A leve é só você não conseguir comer. Fez troca, fez substituição de produto, né, Aí Jefinho? é leve, isso. Fez substituição de produto, um produto de pior qualidade, porque ele é mais barato, e você já tá compromete, vivendo, né? né, Já insegurança compromete. alimentar leve. Agora, você não ter as 6 refeições diárias básicas já é insegurança alimentar moderada, tá? A grave é aquela que a pessoa de fato passa fome, né? Isso. Ela sofre mesmo com a fome, né? A falta de comida. Total. E aí já seria em torno de 30 milhões de brasileiros que hoje vivem assim. E eu digo, Gabi, com muita clareza,
são muitos que só têm as duas refeições, o Sim. almoço E o jantar. e o jantar. Vê, Essa questão de lanche, café da manhã, não é pra todo mundo não, É. né? Uh-uh. E vê, Ana Júlia, você disse, Gabi, eu não tive que conviver com isso aqui dentro da minha escola, né? Às vezes a gente olha assim e diz, porque o governo ajuda de muitas formas e faz de tudo, etc. E a gente não pensa que existe uma realidade que é muito distante da nossa. Então, o que acontece? Eu fiz letras na URCA, né? E quando eu fazia faculdade lá, Jefinho, eu tinha colegas que não tinham dinheiro para comer o jantar do restaurante universitário, que na época custava 80 centavos. Então, o jantar do restaurante universitário, que era uma sopa, ou um Isso. caldo, ou um jantar mesmo, Leve, né? uma coisa- Comida, uma coisa mais leve, era 80 centavos. E a ficha do restaurante era 80 centavos, independente de ser almoço ou jantar. E sendo almoço, era uma comida mesmo, uma refeição, Sim. tinha fruta, suco, até sobremesa, que tinha um docinho, uma mariola, né? Mariola. Então, o quê? Vocês estão pensando que só vocês são do sertão? Não, é porque daqui a pouco a senhora vai começar a falar tentar imitar esse sotaque Vocês nosso. Eu dois tenho aí inveja, eu que tenho são- inveja, ciúme Aí. da minha região do Cariri. Vocês dois aí que são aí, só pensam que só um que é várzea alegrense, a outra que é cratense, aí ficam tudo praticando Nunca coisas comeu feias. Eu sou batida. cratense, eu sou cratense. Aí, ó, tá Tu é vendo? cratense? Eu nasci aqui no Hospital Manuel de Abreu, que hoje é o Centro Cultural. O Hospital Não, tu nasceu no Hospital Manuel de Abreu. Por Mas quê? o Manuel de Abreu não é É, muito Júnior, por que que antigo, tu tá não. achando graça? Eu fui fazer uma visita lá no Centro Cultural. Ah, Procurei uma sala que tivesse meu nome em homenagem, Gabi, e não tinha. Porque eu nasci lá, não era pra ter essa homenagem. Pode ir atrás, que eu acho que consegue. Aí, eu nasci lá. Sou cratense. Olha aí. tu é cidadão cratense? Tem o título? Não, porque eu não nasci aqui. Sempre é de uma pessoa que não é exato. daqui. Verdade, eu Eu achei sou- que tu era várzea alegrense. Não, na verdade eu sou um homem do Cariri. Do Cariri. Né? Um Do homem Cariri. Ele é do mundo. Cariri, ele. É, eu sou É. do Cariri, entendeu? Mas então, é a tua família que é de Várzea Alegre. Na verdade também, eu só nasci e retornei Entendi. pra Várzea Alegre. Mas, Porque lá naquela época não tinha hospital, né? Gabi, assim, vamos, já tinha o sistema único de saúde? Já tinha. Aí, tá Já vendo? tinha quando tu nasceu? Já. 8.080/90. Já. Tinha não. Tinha não. que não A tinha. lei é de 990, Eu tô achando que Jefinho. não tá na pauta essa discussão. Por Tá, isso. Júnior, na pauta? Ó, Eu digo que não Tá tá, não. totalmente que a gente tá falando sobre a Ana criação Júlia, da lei graças à orgânica da saúde. universalização do SUS, Jefinho, né? Teria nascido em Várzea Alegre Tá se o vendo? SUS tivesse sido na década de 40. Como não foi na década de 40 o SUS? Mas Eu por sei que conta eu nasci disso... lá, no Hospital Manuel de Abreu. Mas assim, é porque o Hospital Manuel de Abreu, ele não era para internações psiquiátricas. Mas é o A Santa seguinte, olha, Teresa já existia no teu tempo, não Jefinho? tinha, eu tô achando que esse papo tá caminhando por uma... Olhe, preste atenção, nada melhor do que o ambiente que eu nasci hoje ser o quê? Um centro cultural. Centro cultural. É isso que Verdade. você tá fazendo a vinculação. Agora eu Sim, entendi. entendeu? Entendi. É a ressignificação. Olha aí. Aí isso aí é da minha área, da O letras. processo de gentrificação. Olha aí. Era um prédio que a princípio foi um seminário, posteriormente foi Um um hospital. hospital, É verdade. foi esquecido e o governo do estado dá uma Ressignificação. com a questão do centro cultural, centro cultural. gentrificação. Muito bem. Tu vê que ele fala. Ele dá e- um arrodeio todo, né? né? Tu viu? Assim, pra se Ave achar. Maria. É que ele se acha, tu não pode dizer muita Não, coisa, eu não. não tô falando nada. Não, é. Ó, mas a gente falando sobre essa questão de que ele não nasceu em Várzea Alegre, teve que vir pra cá pra nascer. Eu, aqui não faz muito tempo, não. Aqui no Crato ainda não tinha a UTI neonatal, que Neonatal. chama. Sim. Foi depois de muito tempo. Aí eu nasci em Barbalha, por É. conta Meus disso. filhos também. Tá vendo? Porque terra dos verdes canaviais. a UTI neonatal do Hospital São Camilo existe acho que há 2 Isso, anos no só, máximo, 3 3 anos por aí, no isso. máximo. Meu filho mais novo tem 4 anos e quando ele foi nascer também só tinha em Barbalha. Porque o Hospital de Barbalha é referência É. em maternidade, São né? Vicente. O Exato. Hospital São Vicente. Então era o único hospital que na época tinha e aí os dois foram nascer lá porque eu sou meio assim Mas agoniada, tipo o- Jefferson e aí a gente fica Somos com todos, Você medo. acha que eu Eu sou me agoniado? Não, Mas é porque assim, na Não, minha já- essência eu sempre fui migrante. 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 Não, comece não, por favor. Aí entendeu a lógica? Eu vim já no movimento de migração sazonal.
É o jeitinho dele. Passei um determinado período e voltei. Não vou dizer que era uma migração pendular, porque a pendular é diária, vai e volta. Certo. Eu passei um tempo, nasci e voltei para Várzea Alegre e retornei. Aí pai e mãe hoje moram em Várzea Alegre. Várzea Alegre, sempre moraram. Isso. E a Vila Alta, Jefferson? A Vila Alta, o nome já está dizendo, é uma coisa fabulosa. Você está nas alturas, não tem enchente, vendo uma visão panorâmica de todo o Vale Caririense, que foi justamente em decorrência do transporte dos sedimentos da Chapada que foram depositados. Então é uma coisa marcante. Aí é por causa desses sedimentos da Chapada que a água de lá é turva? Eu não tô falando Não, ali é um Vila Alta, não, problema. por favor. Ali é um problema de distribuição. É Exatamente. outra coisa. Outra coisa. A padaria de lá da esquina é ótima, né, Ave Jefferson? Maria, tranquilamente. A padaria da esquina. Isso. Eu estou morando em outro bairro, mas continuo comprando pão Na lá. padaria da esquina, Na que não padaria tem da nome, esquina. é só a padaria da esquina. Inclusive com fila. É, pra comprar é o pão. enorme, né? A fila de lá. É, sim. Ave Maria. É assim. Aí eles estão aqui bem à vontade, os dois no mesmo bairro. Aí o bom é que, assim, eu sou de Fortaleza, né? Sim, região Fortaleza é uma metropolitana, cidade com milhões de habitantes. Mais de 2,5 milhões. E a cidade é gigante, Sim. é uma cidade imensa, uma cidade É. grande, né? Eu acho que hoje ela tá entre as 7 maiores, Sim. né, Jefim? Entre as 7 maiores capitais, 5 maiores capitais. Então é uma cidade gigante, gigante, gigante. Aí fui pra Fortaleza no final do ano, né? E aí eu tive uma dor de cabeça muito grande e o noivo, né, saiu para ir comprar um remédio. E ele é de uma cidade que é um distrito de Serrita. Então, Olha. imagina, Ave Maria. tem 2.000 pessoas lá. Isso. A minha tem 2 milhões de Mais de 2 pessoas. milhões, Ele saiu para comprar um remédio, foi numas 4 ou 5 farmácias, chegou em casa e disse assim, eu rodei Fortaleza inteira e não tinha o seu remédio. Eu digo, não tem como. Rodar inteira. Não tem como você ter rodado Fortaleza inteira. Não tem nem como você rodar o Crato inteiro, né, Jefim? Imagine a capital. Uma cidade como aquela. E aí, veja, né? Você falou um negócio muito legal no começo da nossa conversa, que foi que você não citou os princípios do SUS, mas você falou que o SUS era assim por causa da territorialidade e da universalização. E aí você vê, né, uma cidade como Fortaleza, bem grande, e um município pequenininho ali que fica num distrito de Serrita. O que eles têm em comum? Todos os dois têm acesso à saúde. Sim, exato. Num sentido mais amplo e específico, porque a Fortaleza a gente consegue ter lá da unidade básica de saúde, o posto de saúde, a UPA, né, que é a unidade de pronto atendimento, até chegar ali aos hospitais regionais, né, como a gente tem aqui o Hospital Regional do Cariri. Uma cidadezinha pequenininha, ela vai ter um posto de saúde, um atendimento mais rápido, um direcionamento para uma capital, né, ou para uma cidade mais próxima, mas que seja um pouco maior e que possa ter um atendimento melhor, né? E aí, a gente estava brincando falando da data, mas que você nasceu, mas obviamente que isso só se tornou possível após a década de 90. Claro. Que foi com a promulgação da lei, Que né? é muito recente, assim, a gente for... É muito recente. Se a gente for olhar pra trás, a gente diz, o quanto de gente não teve isso? Acesso. É verdade. Quantas pessoas devem ter morrido em ambulâncias vindo de uma cidade para outra para serem atendidas, Gabi, né? Eu trago como exemplo, meu avô tem 93 anos de idade. E eu converso muito com ele aos domingos e ele sempre relata que era comum as mulheres morrerem de parto. Aí você imagina ele dizendo a mim como era frustrante, né? A mulher entrava no trabalho de parto, não tinha como ser realizado o parto e passava 3, 4 dias agonizando até falecer, sem ter recurso nenhum. Não é uma coisa. Aí veja hoje como é um número bem pequeno. É bem pequeno, é verdade. De mulheres que morrem no período da gestação. Assim como crianças, né? Que também, nascem, exato. Que antes não tinha como cuidar. Isso, aí para você ver a importância. E quando você diz assim, porque um distrito, uma capital, e eu coloco muito como exemplo a região norte do Brasil. Porque nós sabemos que a região norte, ela é algo diferenciado. Inclusive a gente chama de anecúmena, de inóspita, que tem toda uma dificuldade de locomoção, mas que tem os barcos que levam os agentes de saúde, a marinha que faz o atendimento. Então, assim,
é uma coisa que vai até onde o cidadão está ali, Sim. mesmo com as dificuldades. Mas a vacina chega lá, o agente de saúde, que é um programa importantíssimo, a questão do agente de saúde. Lá na região norte, com toda dificuldade, o SUS ainda está presente. Sim, porque é uma coisa que você falou até num dos episódios mais próximos que a gente teve aqui, que o agente de saúde, ele age nesse sentido aí, nessa relação, como líder de comunidade, Sim. né? Porque é ele quem sabe o que, É que aquela verdade, comunidade precisa. É ele quem sabe o que as pessoas que ele atende estão necessitando, E o né? interessante, Gabi, é que a comunidade tem uma confiança plena nele. Exatamente. Ele é um representante. É aquela voz ativa da comunidade. Do médico, né? Exato. Então, assim, ele é o contato entre a população e o médico. É quem está levando ali o socorro, né? Sim. É quem está levando a Inclusive, demanda. uma população que muitas vezes não consegue entender a linguagem do médico e que ele meio que traduz, né? Para que a população... Para que a população consiga entender. É bem né? importante. Bom, você falou sobre a região norte, enfim, eu queria puxar um último assunto para a gente comentar, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? O Brasil, na década de 80, teve um boom, né, da transmissão do vírus HIV e até foi associado às pessoas homoafetivas naquela época, o que deu a essa doença um nome de a AIDS, não o HIV, mas a AIDS, que é a doença que decorre, né, do vírus, que nem sempre vai acontecer ou vai se instalar, mas que por causa da morte de compositores famosos, cantores famosos daquela época, como Cazuza, Renato Russo, até o próprio Fred Mercury, né? Então, e por todos eles serem declarados, né, pessoas homoafetivas e terem morrido em decorrência dessa doença, então vinculou-se muito essa transmissão às pessoas homoafetivas e aí chamava-se, inclusive, a AIDS naquela época de peste gay. E isso na década de 80, né? Óbvio que evoluiu, o entendimento sobre isso evoluiu e hoje a gente sabe que a proporção é de 1 para 1, né? Homens e mulheres é de 1 para 1, né? Em relação aos portadores do vírus HIV. Não tem mais isso de serem mais homens, né? E aí, assim, o Brasil é referência no tratamento desse tipo de doença, né? O Brasil é referência. Se a gente não tivesse feito as campanhas que a gente fez de prevenção, do uso de preservativos, né? Que tinha um monte de campanha nessa época, na década de 80, 90, Ana Júlia, você nem existia. Não. Mas a gente estaria como a África hoje, né? Como muitos países da África hoje que tem ali metade da população infectada. Principalmente da África subsaariana. Porque foi na mesma época, não foi, Jefinho? Exato. Foi na mesma época. E o SUS aqui, ó, começou muita campanha, era muita campanha. Eu sou do final da década de 80. E ainda assim eu me lembro dessa época. Porque a gente era em todo canto, era muito outdoor, era campanha na TV, era assim um cuidado muito grande com a população, né? E a partir de então, desde aquela época, o SUS faz distribuição de preservativos, né? Isso, e tem também o tratamento, que é o que eles chamam de coquetel, o tratamento, né? Que é o coquetel, que é fornecido única e exclusivamente pelo SUS. E que o Brasil é pioneiro nesse acompanhamento e em todo esse programa que foi desenvolvido ao longo desse tempo. Então nós temos coisas boas demais aqui que devem ser retratadas. Mas veja, e repassadas. No Enem, Jefinho, a gente tem que falar dos problemas. Isso. Então, quais são os problemas que ainda existem em torno das infecções sexualmente transmissíveis, né? O que você acha? Eu vejo que tem que ser trabalhada ainda mais a questão do conhecimento, da conscientização. Eu acredito muito, Gabi, que a educação ela tem um papel importante com relação a isso. Porque é o seguinte, a gente tem que conhecer. Até porque você só vai ter cuidado e valorizar isso se tiver conhecimento. E o que falta muito, eu até trago muito para essa questão ambiental. Por que muitas vezes a gente não tem essa preocupação de buscar um desenvolvimento sustentável com a região da gente? Porque a gente não conhece a potencialidade da região. Sim. Inclusive, quero deixar aqui já avisado, né? Domingo agora. Amanhã, sexta. Amanhã é no Globo Repórter. Isso. Amanhã a gente tem Globo Repórter com o Cariri na floresta, tela da Globo. Eu já cheguei brincando nas salas, os meninos viram que eu digo, olha, a primeira floresta instituída no Brasil em 2 de maio de 1946, em que o presidente da República era Dutra. Aí o menino, Gerson, o que é isso? Eu digo, não, é para vocês assistirem. Exatamente. E tem muita gente que não sabe a importância da Floresta Nacional do Araripe, né? Sim. Sim, verdade. E aí, eu quero só fechar, que vocês estão fazendo elogios ao SUS, né? Isso.
Tem mais ou menos uns 5 anos que o SUS criou um programa de vacinação contra o HPV Sim. para os adolescentes. Exato. E isso tornou o nosso calendário vacinal ainda mais amplo. Isso. As meninas de 12, 13 anos normalmente já são vacinadas. Os meninos antes, com 9, 10 anos, acho que é 10, 11 anos, eles já são vacinados também. Isso. E isso evita um problema gravíssimo, que é o problema do câncer do colo do útero útero. na mulher, né? Prevenção Porque- total, né? Prevenção total. Né? Então, cumprindo aí a sua missão, o seu objetivo, né? Que é o de prevenção da doença. E o que eu acho, isso é uma coisa que eu admiro demais, né? O cartão de vacinação. Sim. Inclusive, gerou até uma discussão, porque tem alguns estados brasileiros que estão cobrando no ato da matrícula o cartão de O cartão de vacinação. Sim. Que é para quê? Justamente para identificar se ali o aluno, o adolescente, o estudante está com as vacinas estão ali sendo aplicadas, porque isso é qualidade de vida, isso é expectativa de vida, isso é longevidade, e é importante, e o SUS ele proporciona isso. É isso aí. E aí? Dá pra gente fazer um texto sobre esses assuntos? Eu acho que dá pra gente dissertar bastante, viu? É, né? Fechou. É verdade. Tu acha, Jefinho, que dá pra eles fazerem? Eu só fiquei assim um pouco meio triste, que foram dizer que eu nasci na década de 40, que não tinha isso, tinha aquilo. Assim, vamos botar isso numa redação do Enem, eu vou ficar com... Mas, Jefinho, é por causa dessas entradinhas que tu tem, assim, que a gente pensa que tu nasceu. Não, pois é, e eu ainda fiquei assim, porque hoje eu entrei na sala de aula e um menino disse, Jefinho, tira o cabelo dos olhos. Eu achei assim um negócio, viu, Júnior? E ainda disse assim, por que é que tu não corta degradê? Como é que eu corto degradê, Júnior? Se eu vou começar aqui a diminuir na cor, quando chegar em cima eu vou cortar o quê? Entendeu como é que pode? Tá vendo que até Júnior Tu tá vendo o que é que esses alunos fazem com a gente? Tô É. mandando o senhor botar minoxidil, senhor. Viu Olha isso? isso, tu tá vendo aí? Ontem passaram a mão na cabeça de Jeff e Foi. disseram, por que o senhor não bota minoxidil bem aqui? Porque tu sabe que eu tenho 2 projetos para 2024. Um é fazer um implante. Não, Não. meus cabelos ficar igual, Igual Natuxa. Igual Liara, né? Não, Isso, segundo. e o físico... Igual de Liara. Igual de Liara. São 2 desafios. Isso pra 2024. É. Nós já estamos em março, É. acabando, viu? Não, mas é porque eu sou perseverante e paciente, mas vai dar certo. Tá bom. Então, o povo de casa aí bota hashtag, né? Força Jefinho. Vamos subir uma hashtag no Twitter. Olha Jefinho aí. vai nos trending topics do momento. Tô sabendo Força, dizer esses Jefinho. nomes. Força Jefinho. Vai, É. manda ele falar trending top. Não, trend top. Eu não aguento, não. Cria um Twitter, Jefinho, pra gente poder compartilhar as coisas lá. Ele já, passou 10 anos. Foi. 10 anos pra ele criar um Instagram. Tu Foi. agora quer que ele crie um Twitter, ele É. não dá de conta não, Tenha minha calma, filha. tenha calma, não é assim não. Tudo bem, tudo bem. Daqui a uma década ele cria. Não pode ser rápido assim, que ele É. é meio lento. Aí- Bom, minha gente, agradecer a presença de todo mundo hoje. Muito obrigada, Ana Júlia, por sua presença e pelo seu compartilhar aqui conosco. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço muito, muito, muito. Eu me senti muito honrada em participar e achei muito bom, é muito maravilhoso. Só conhecia o outro lado de assistir e é muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui. E a gente adorou ter você aqui. Jefinho, um Muitíssimo beijo, obrigada. boa noite. Quinta que vem é Quinta-feira Santa. Somos uma escola cristã, católica, confessional. Não teremos podcast. Voltamos então na quinta-feira seguinte. Tudo bem? Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa Até noite. mais. É muita emoção.